Nós aqui de Menorá na TV não poderíamos deixar passar o momento pelo qual o Brasil está atravessando sem discutirmos, dentro da nossa limitação de tempo, o que vai pela economia nacional. Não poderíamos também ter outro convidado que não fosse Istvan Kasnar. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, conhece profundamente a economia e bastante profundamente a economia brasileira. E é com ele, Istvan Kasnar, que nós vamos conversar. Você vai bem, meu querido amigo? Muito bem, Ronaldo. Muito agradecido por esta oportunidade especial de estar contigo e com todos quantos são telespectadores da Menorá. É você que está me dando essa oportunidade e você vai participar de uma bela explicação conjectural e conjuntural sobre a economia brasileira. Não saia daí. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Istvan Kasnar, um ano depois do sepultamento da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e naquela época os números nacionais já eram ruins, e eu me lembro bem de nós dois discutindo na Rádio Manchete sobre o índice de desemprego que num determinado momento estava em 8 milhões de brasileiros e que chegou ainda com Dilma a quase 13 ou 14 milhões. Como você vê a economia do Brasil? Melhorou alguma coisa? A defenestração da presidente Dilma Rousseff foi providencial? Como você enxerga esse quadro econômico brasileiro de hoje? Certamente que nós estamos vivenciando um período de grande incerteza, imenso obscurantismo em relação até mesmo a certos dados, mas é inegável que de maio do ano passado, 2016, para cá, ocorreu um período de melhora econômica, até porque as expectativas mudaram. Houve, não digo exatamente um grande otimismo, mas pelo menos a crença de que, sob o governo Temer, uma melhoria aconteceria. Se a gente olha, de fato, para o que aconteceu junto ao Banco Central quanto à política monetária, a gente pode inegavelmente perceber que esta política monetária, de maio até setembro, estava buscando realizar como que uma compreensão e um bom diagnóstico do que estava sendo necessário a fazer. De setembro em diante, tomaram-se várias medidas que procuraram realmente combater a taxa de inflação. E aí, então, de dezembro em diante, 15 de dezembro do ano passado para cá, adotaram-se mais medidas que se adotaram também em março deste ano 17. Todas elas são coerentes, são corretas e já combatem a inflação com sucesso. Havia uma expectativa de que a inflação cairia, até porque ela estava num patamar de 11%. E atualmente a gente já projeta para o final do ano ao redor dos 3,5%, 4%. Então essa taxa de inflação está abaixo da meta inflacionária de 4,5% anual que o Banco Central professa, o que é excelente, é bom. Por outro lado, o crescimento era uma taxa que todos esperavam mais positiva, mas os ajustes foram levando a uma taxa de 0,5%. Uma economia desse tipo ninguém vê sentir, ninguém nota. Então, isso evidentemente causou espécie. Ainda assim, houve revisões novamente ao longo do mês de fevereiro que lançaram a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto para 0,7%. Novamente, era um pouco mais de otimismo, um pouco mais de retomada, mas tampouco dava para sentir a vibração econômica, a turbinação das atividades. Do ponto de vista das reservas internacionais, o Brasil se manteve e se saiu bem, porque importando muito menos, dada a desaceleração econômica, havia necessidade de exportar. Gastou muito menos com divisas. Então as reservas estavam bem. E a isso nós chamamos de tripé macroeconômico. Então, desse ponto de vista, a economia funcionou razoavelmente bem. Mas, evidentemente, não o suficiente para que alguém no Brasil esteja satisfeito. Afinal de contas, a reforma da Previdência vinha aí, mas não foi feita. A reforma trabalhista veio em parte. E, sobretudo, muito mais grave, a taxa de desemprego, como você colocou muito bem, já estava chegando em março a 13,14%.
Então, se você soma as pessoas desempregadas, mal empregadas, subempregadas, hoje nós podemos afirmar que existem mais de 27 milhões de brasileiros em vias de amarguras completas. E isso é um absurdo. É preciso ter mais coragem para retomar a economia com mais agressividade. E, nesse sentido, este governo tem falhado. Eu quero perguntar a você qual é a diferença em termos do que se vê objetivamente na vida do dia a dia entre as atividades do Banco Central, as atividades do Ministério da Fazenda como um todo e as atividades daqueles que decidem que tipo de economia vai vigorar no país. As atitudes e as decisões que foram tomadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central dizem respeito, mais bem recentemente, à extinção do parcelado, à renegociação do rotativo de crédito em novas condições para evitar que haja uma bola de neve na dívida das famílias. Há também uma preocupação no sentido de fazer com que não ocorra a manutenção de um conjunto de pagamentos em D mais 28 dias para os lojistas, mas sim que eles recebam imediatamente. Essas medidas a rigor, por um lado, criam maior educação financeira e vontade das pessoas tomarem cuidado com seus orçamentos, com seus gastos. Por outro lado, a economia não circula. Por outro lado, o dinheiro não circula. O dinheiro não circula e os bancos é que saem ganhando. Então, efetivamente, a população como um todo não pode considerar esse tipo de medida como simpática. Isso também explica por que o Temer, hoje em dia, tem índices de satisfação e de popularidade extremamente baixos, próximos a 7%. O que dizer com os escândalos mais recentes? Qual é a nota que você dá para Ilan Goldfein? Bom, é muito difícil querer aplicar uma nota ou uma avaliação a uma autoridade monetária e, sobretudo, a uma pessoa com tamanho conhecimento, tão elevada formação, um economista de primeiríssima e que sabe também lidar com a formação de equipes. Ele pegou o governo numa situação extraordinariamente difícil. Afinal de contas, a recessão estava acontecendo. Nós, em 2015 e 2016, tivemos taxas negativas de crescimento, de menos 3,5%, menos 3,7%, respectivamente, segundo o IBGE. Então, para que ele visse a economia retomar, ele teria que, na verdade, não contar apenas com as medidas típicas de um banco central no processo de expansão monetária quando se espera que a economia retoma. Ele teria que esperar um saneamento fiscal, algo que está totalmente fora da capacidade de domínio dele. Ainda assim, o que se nota é que ele tem um conhecimento e um domínio muito grande de políticas monetárias e cambiais, que são a seara que cabe à presidência do Banco Central, e nisso ele está trabalhando brilhantemente. É o tipo de pessoa da qual o Brasil precisa. Então a gente necessita, sim, dar apoio, até porque as evidências são muito claras. A taxa Selic já despencou de patamares de 14,25% para 9%. Explica ao nosso querido telespectador o que significa a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa referencial. Na verdade, diz respeito a uma taxa de liquidação e custódia de títulos e sobre ela pauta-se todo o mercado brasileiro de capitais. Para que serve essa taxa Selic? Serve para percebermos como referencial de títulos públicos da dívida interna mobiliária pública. Então, quando você sabe que a taxa de juros tende a cair, você pelo menos acredita que a dívida interna no Brasil vai cair, haverá menos pressão de juros e de amortizações a pagar, com que sobrará, quem sabe, um pouco mais de dinheiro para não apenas pagar a Previdência, fazer transferências a estados e municípios, mas, sobretudo, para repassar capitais para os diversos ministérios, secretarias e programas de governo. Então, para que fique bem claro, a taxa Selic é aquela taxa que alguém que compra títulos públicos recebe a cada dia em função daquela aposta que fez. É isso? Sim, pode ser. E aí afirmado. Essa taxa regula a economia. Essa taxa regula e referencia o custo Brasil financeiro. Então ela é uma taxa sobre a qual todo mundo se mira. E se ela tende a cair, é uma boa notícia, porque efetivamente a parte mais pesada da dívida e da estrutura de despesas que o governo federal tem é associada à dívida interna pública. Então, quando a taxa cai, sobra um pouquinho mais para outras despesas. Eu não conheço nenhum doente
que fique bom sem tomar remédio amargo. Quais são os remédios que o doente Brasil na área da economia está precisando tomar para poder se recuperar, se levantar e sair célere e rápido em direção à próxima Copa do Mundo, hein? Ronaldo, economia e política andam juntas, assim como naturalmente ética, moral e outras questões. O fato é que nós necessitamos, e demais, de uma reforma constitucional. Pessoalmente, e posso ser até muito polêmico em relação a isso, eu não acredito que o presidencialismo possa vingar com sucesso no Brasil. Eu acredito que nós necessitamos de algo muito parecido com um parlamentarismo que permite que nossos primeiros ministros, se são incompetentes e criam más práticas de governo, ou têm equipes ruins, sejam... Tem o recall. Exatamente, trocados a toda hora. Então eu sou muito mais favorável a uma revisão constitucional. Eu creio que isso aí é um marco essencial para uma governança pública qualificada no Brasil. Agora, claro está que em economia existem muitas demandas. Nós temos um país carente, com imensas desigualdades sociais. Então nós necessitamos encontrar uma maneira que permita que, enquanto estamos estabilizando a economia e criando equilíbrio para os diversos mercados, mercado de trabalho, porque temos um desemprego excessivo, aberrador, num mundo globalizado que cada vez menos contrata a gente, que cada vez mais expulsa trabalhadores para o mercado e as pessoas ficam desesperadas sem ocupação, encontre condições de facilitar a produção individual, das famílias, do microempresário. Então nós necessitamos encontrar no Brasil condições de reduzir as estruturas de custos, o que significa uma reforma bancária para valer, uma reforma que permita que o mercado de capitais tenha condições de também pertencer a todos os brasileiros, porque você tem blocos de interesse que, por exemplo, quando existe a hora de uma privatização, compram absolutamente tudo para si e, no lugar de distribuir capital, concentram ainda mais. Então a desigualdade de renda aumenta. Nós necessitamos de uma reforma trabalhista para valer. E uma reforma trabalhista dessas necessita, inegavelmente, permitir que os salários flutuem. Não se pode dar apenas um salário mínimo. É preciso criar condições de que os indivíduos encontrem em seus mercados específicos salários diferenciados e ganhem através de participação nas empresas. É isso que a gente tem que incentivar. Ganhos em cima de dividendos, ganhos em cima de pequenas participações, sócios cotistas. Uma outra questão essencial, o Brasil, do jeito que está quebrado e vai mal, com tanta calamidade financeira junto aos estados, necessita aprender a dar uma segunda e uma terceira chance econômica para os seus cidadãos, para os seus empresários. É preciso também perceber de que nós temos que criar uma muito grande série de controles em cima do Estado para que saibamos aonde aplicamos o nosso dinheiro sem ocorrer exatamente esta mega maquinação de desvios de capitais que foram para fora e que vimos juntamente com o Lula e a Dilma acontecerem de forma aberradora. Todo santo dia nós temos um espanto neste país. É o espanto das notícias associadas a bilhões e zilhões que vão embora. Jamais isso poderia ter acontecido. Não pode haver uma Friboi da vida apresentando-se depois como heroína para desvendar aí os escândalos de um presidente Temer. Nós temos que estabilizar o país com medidas que permitam fazer com que a gente entenda aonde está o fluxo do capital com transparência. Temos que ouvir o Tribunal de Contas da União. Não tem sido suficiente isso. Então, na medida que se politizou demais e se desnivelou o país, jogando para baixo e para um nível de sarjeta, infelizmente, está na hora de ordenar a economia, as finanças, a controladoria. Isso ajudaria demais, mas há muitas outras medidas a fazer. Ô, meu querido Istvan, em que nível você colocaria moral, ética e comportamento ilibado no rol de lideranças que precisam levar o barco a um porto seguro em se tratando de Brasil e de governo? Nós estamos vivendo uma mega crise moral, ética no Brasil. E estamos notando que um governo após o outro se demonstra incapaz de ser honesto. Então, desse ponto de vista, certamente que a nota é das mais baixas possíveis. Nós não podemos esquecer de que há uma regra em administração e alta gerência que diz assim: você quer ter uma organização evoluindo e sobrevivendo ao longo do tempo, a longo prazo? Pois seja ético.
Admita que você terá regras éticas, prudenciais, estatutos sociais bem assuntados, bem colocados, e você vai evoluir. Agora, quando nós estamos vivendo uma era de bandidagem deste nível de megatonagem, evidentemente podemos notar de que poucos sobrevivem. Parece que o político no Brasil não está notando de que já virou instituição generalizada gravar o outro em segredo. Então, enquanto o pessoal não perceba de que as provas, as evidências jurídicas estão aí a toda hora aparecendo e isso faz com que elas caiam e percam os poderes, nós teremos um grave problema. Nós necessitamos, no fundo, aprender a agir com ética política, com uma nova geração de políticos. É como se a gente fizesse uma super troca na hora de uma corrida. Não podemos permanecer com aqueles que já sujaram o nome do Brasil. Basta, é preciso encontrar uma maneira absolutamente transparente de lidar com esse assunto. As empresas que conseguem evoluir são éticas. As políticas precisam dessa mesma ética para criarem o desenvolvimento nacional. A Finlândia, não por acaso, é um dos melhores referenciais mundiais de políticas anticorrupção e já nem precisa delas, porque já encruou na mente das pessoas o ato de necessitar defender o interesse dos outros, o altruísmo geral e não o interesse pessoal. Estamos de volta com o professor Istvan Kasnar e vamos continuar discutindo a situação atual do Brasil. Istvan, nós estamos gravando esse programa. Pode ser que daqui a algum tempo, quando ele for ao ar, muita coisa já tenha mudado. Mas o que nós estamos vivendo hoje, exatamente nesse momento, é o fato de que a defesa do presidente Michel Temer mandou a fita gravada pelo JBS, pelo Joesley da Friboi, para um perito, e esse perito avaliou que há 70 furos na fita. O que ninguém discute é por que motivo o presidente da República atendeu um cidadão dessa natureza, cheio de acusações contra si, praticando corrupção a rodo, de madrugada ou quase ao final da noite, na sua residência particular. Não se explica como, sem registro na agenda, sem agendamento. Qual é a sua opinião? É mais um dos fatos gravíssimos que estão ocorrendo nesta República. A gente pode perceber de que um presidente, antes de mais nada, há de ter uma agenda clara, transparente, transmitida pelo menos com alguma antecedência para que todos os cidadãos, ministérios, ministros, políticos conheçam. Na hora em que na surdina da noite, no momento da madrugada, 11 horas da noite, aparece um cidadão nas circunstâncias que vimos, surgem inegavelmente dúvidas muito grandes sobre as práticas, condutas, conversas desse senhor presidente para com esse grande empresário, que na verdade foi turbinado com verbas do BNDES. Então, nós necessitamos ter mais às claras, não apenas as gravações, mas que tipo de circunstância histórica antecedente existe na relação desse senhor presidente para com esse empresário e esse agrupamento empresarial. Quantas pessoas do partido político dele, de Temer PMDB, têm alguma conexão com esse senhor Joesley, esse seu irmão? Da mesma maneira, aparentemente já estão surgindo evidências e confissões de toda a sorte, até com delação premiada, de que Lula, Dilma também receberam recursos desse senhor. Então não se trata apenas de olhar para o presidente Temer, mas sim notar que na sequência o Brasil hoje tem uma série de presidentes contaminados por uma influência como essa. É bom lembrar que no Brasil a indústria de carnes frigorificadas tem crescido a tal ponto que se torna a maior do mundo. Então nós não podemos perder uma indústria tão importante na hora da criação de empregos, mas tampouco podemos admitir subsídios dados de maneira gratuita e injustificável a quem depois acaba, a rodo, subornando efetivamente a classe política. Nós temos agora uma prova e uma evidência a mais de que o sistema empresarial aqui no Brasil vive financiado
por órgãos públicos e bancos em especial públicos, que não deveriam jamais olhar também para a possibilidade de aprovação de verbas que vão cair na classe política. Então isso tem que ser aberto, uma comissão parlamentar de inquérito urgentemente tem que ser aberta para conhecimento de tudo aquilo que o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, fez para que se explique e se compreenda o que está sucedendo com essas verbas que lá foram aportar. Esses tais de campeões empresariais que o Lula apontou para serem apoiados pelo BNDES são talvez os grandes amigos do PT. Então queremos saber mais às claras quais são essas empresas, quanto receberam, o que trouxeram de volta, quanto voltou em termos de impostos para o erário público em nível de governo federal, logo se valeu ou não a pena efetivamente investir nessas organizações, quantos empregos eles geraram e, sobretudo, qual é o futuro dessas organizações quando não for mais repassada tanta verba? Meu querido Istvan, qual é a sua avaliação sobre a continuidade da Operação Lava Jato? Você acredita que Lava Jato vai continuar lavando, vai lavar jato, vai lavar com menos rapidez? Qual é a sua avaliação? A Lava Jato, ela vem a preencher uma lacuna histórica brasileira. Ela representa mais do que uma esperança popular, a verdadeira e efetiva cobrança de resultados em cima de recursos que têm que ser bem versados. Então, a Lava Jato é uma bandeira de boa prática financeira e fiscal. Ela pode ter uma certa lentidão aparente, mas, no fundo, ao colher provas e dar evidências de levantamentos de malversação, cumpre o seu trabalho. Portanto, este conjunto de servidores públicos que se expõe corajosamente está, de fato, exemplarmente cumprindo o seu papel. Sou plenamente favorável à manutenção, evolução e afirmação da Lava Jato. O contraditório, todavia, nela é que, enquanto não se resumam ou concluam e cheguem-se a certos tipos de punições em relação a tudo aquilo que estamos vendo ocorrendo nesses escândalos das grandes empreiteiras, do ramo dos frigoríficos e que tais, surge sempre uma gigantesca dúvida de mercado sobre quando os assuntos serão concluídos e qual será efetivamente o veredicto. Enquanto isso não ocorre, os investidores se retraem. Então hoje o Brasil está vivendo um cavalo de pau literal, por conta de uma freada macroeconômica. E um dos fatores principais é esse. Quando o investimento evolui timidamente ou não se recupera, é consequência imediata a alta do desemprego. Então é extremamente importante valorizar a Lava Jato, mas que rapidamente também entregue as soluções, os veredictos e que se punam aqueles que precisam efetivamente ser reconhecidos como culpabilizáveis em todas as suas atividades. Isso é importante que as pessoas entendam o mecanismo pelo qual o BNDES consegue dinheiro para emprestar a empresas. Como é que funciona essa sistemática? O BNDES recebe aportes da União, logo do governo federal. Nós, como contribuintes, pagamos, o governo federal arrecada uma massa de impostos enorme. Uma parte dessas receitas de arrecadação são dirigidas para o BNDES. Então isso permite que haja um grande fluxo de créditos a dar. O BNDES, evidentemente, já é um banco histórico, tem mais de 5 décadas de vida, então ele também gera ganhos de participação acionária em diversas empresas. Por conta disso, ele também pode viver em pequena parte de dividendos, de lucros auferidos por essas organizações. Então existe uma reversão de capitais em sua tesouraria. O BNDES também tem aportes de capital que advêm de repasses internacionais, porque, na verdade, ele é um representante de agências supranacionais de governo, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essas relações muito interessantes, importantes e sadias permitem que ele ganhe até uma microcomissão, eu diria assim, nesse sentido. Então, isso capitaliza novamente o BNDES. Ademais, o BNDES pode operar em tesouraria, onde ele pode criar alguns ganhos, obviamente, claro que algo limitados,
em cima da rolagem da dívida, dos capitais que ele tem. Então, ele mesmo vive da dívida interna pública brasileira, uma coisa inacreditável. Porque, efetivamente, com taxas de juros como nós temos, tão positivas, qualquer volume de capital, quanto mais de um BNDES, acaba permitindo criar uma massa de recursos significativa. Da mesma maneira, ele pode ganhar em cima de taxas de variação cambial. Então, quando você soma isto tudo, surge efetivamente um volume de capitais sumamente relevante. Você acredita que o BNDES tenha limites para emprestar dinheiro a empresas? E será que esses limites foram, no caso da JBS, da Friboi e daquele conglomerado de empresas administradas por Joesley e companhia? Nesse caso, será que foram ultrapassados esses limites? Existem diversos tipos de créditos que esse importantíssimo Banco de Desenvolvimento Social fornece ao país e também ao exterior. Eu diria que é preciso entender que naturalmente existem limites, porque todo banqueiro estuda a relação de risco e de retorno. As linhas de crédito não são liberadas se não há um programa. Inclusive o BNDES tem padrões e exigências bem técnicas para liberar os recursos. Sucede que o banco foi muito politizado ao longo dos últimos 14 anos. Isso acaba criando uma operação, depois da outra, sumamente desgastante. Não necessariamente as pequenas empresas, que são muito grandes em número e são muito significativas na geração de empregos e até de produção no Brasil, recebem recursos do BNDES. Então tem havido uma pressão no sentido de liberar verbas também para essas pequenas empresas, mas nunca é o suficiente. O que se nota é que esses mega líderes de indústria são os que mais recebem capitais. E para eles, independendo das conexões, das ligações políticas, nenhum limite é o suficiente. As empreiteiras que o digam como bom exemplo. Diversas grandes siderúrgicas do passado, empresas de mineração, empresas do ramo agropecuário recebem fortunas inacreditáveis. Agora, há um detalhe muito importante em relação ao BNDES, é que ele é um gerador de créditos de longo prazo. Créditos de 8 anos, 9 anos e quem sabe até de muito mais. Nós no Brasil tínhamos um mecanismo insuficiente de repasse de recursos para prazos desse tipo. Ora, isso então é muito bom porque é um ponto forte do BNDES. Por outro lado, também não deixa de ser um ponto fraco se o controle enfraquece e fragiliza. Ou seja, quanto mais longo é o prazo de liberação de um crédito e mais os governos vão se alternando, menos também pode ocorrer um controle incisivo, firme, a toda hora, em tempo real, em cima desses fluxos de caixa que se liberaram. E nós precisamos visualizar se isso não poderia ser mais otimizado. Istvan, como você enxerga a atuação do Supremo Tribunal Federal? Como você avalia a irmã do Aécio Neves estar presa e ele estar querendo voltar para o Congresso? Como você avalia o fato de Lula, com todas as acusações, continuar ainda, de uma certa maneira, solto e lépido e fagueiro, participando de uma série de eventos políticos e disputando uma nomeação do seu partido para ser um candidato à presidência da República? E como você avalia, por exemplo, o fato de que Delcídio Amaral e outros estão presos, com outros senadores e representantes dessa grande categoria de funcionários públicos, eleitos e escolhidos, estarem aí com também muitas acusações contra eles, flanando como se nada tivesse acontecendo? A arte da política talvez seja a arte do possível. Já dizia o Disraeli, e também diz o professor Sérgio Raposo aqui no Brasil, isso bastante. O fato é que, embora existam certas pressões, parece que no tribunal existem contrapressões e muito medo em relação a certas questões. Meu querido Istvan Kasnar, você parou quando ia dizer que o Lula estava com algumas acusações contra ele. E aí? E essas acusações vão se somando, são gravíssimas, e evidentemente a população se pergunta por que ele não está na prisão ainda? Bom, eu também estou com essa grande dúvida e acredito que ela também passa por você. De fato, a gente há de perceber de que ainda há muitos temores de que manifestantes do PT queiram criar radicalismos de toda sorte. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a lei e a justiça
sejam uma só neste Brasil. Se ele tem culpas, se isso está provado, juiz Moro, Supremo Tribunal, ponham o homem no chilindró. Vamos tomar coragem e mostrar que este país é igual para todos. A mesma coisa sucede com Aécio, de quem você fez um comentário muito inteligente, como sempre. Eu acredito que não se trata de botar a irmã na prisão, mas, sobretudo, aquele que, se deu evidências, tem de fato culpas e as gravações são inamovíveis do ponto de vista do que está sucedendo, comprovando, evidenciando. Uma declaração desse tipo, se permite efetivamente demonstrar que juridicamente há comprovações inequívocas que permitem colocar o indivíduo na prisão, pois que seja. O que nós estamos necessitando, no fundo, é de uma lavagem nacional contínua e profunda, para que isso sirva de exemplo. Mas isso não será condição suficiente para corrigir estes problemas associados a desvio no Brasil. Eu insisto com isso. Nós podemos ter um tribunal com uma pessoa proba, impoluta, de enorme valor, como Carmen Lúcia. Mas ela, ao lado dela, também tem, na verdade, figuras que parecem ser muito mais políticas, ideologicamente orientadas e apontadas até pelas bandeiras do PT, do PMDB e outros partidos. Enquanto não se perceba que o juiz necessita ser sumamente não arbitrário e sim equânime em suas decisões, nós vamos ter aí muitos problemas. Mas nós necessitamos criar mecanismos de controle das verbas para evitar que esses recursos biliardários caiam nas mãos erradas continuamente. Em relação a isso, não temos adotado medidas adequadas. Na sua avaliação, por que não se adota medidas adequadas? Seria toda essa parafernália faces de uma mesma moeda? Certamente que sim, e porque, obviamente, essa dinheirama toda continua dando enormes benefícios a agrupamentos de interesses tremendamente duvidosos. Então esse pessoal ultrapoderoso não deixa que ocorram as mudanças das quais necessitamos. Nesse sentido, eu acho muito interessante porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, agora faz poucos dias, declarou que ele considera que é muito importante que apareçam também candidaturas independentes. E nós podemos notar que no mundo inteiro existem alas e tendências no sentido de aparecerem candidaturas independentes. Por que o Brasil não pensa nisso, nessa nova bandeira? Vamos ter que limpar toda esta seara política encontrando pessoas de valor, qualificadas, bem treinadas, com vontade, com idealismo e, sobretudo, que não queiram botar a mão na cumbuca do Tesouro Nacional e dos tesouros estaduais e municipais. O Istvan, é fundamental, num momento como esse, uma nova leitura de uma nova Constituição Federal. Na minha pequena, modesta avaliação de um ex-presidente de uma comunidade como a comunidade judaica, de um ex-vereador, de um ex-presidente de companhia do governo federal, de um atual jornalista que cuida de produzir conteúdo para vários veículos de comunicação, eu entendo que é fundamentalíssimo que nós tenhamos uma constituinte eleita por um período definido para criar uma nova Constituição que também precisa ser passada a limpo, como devem ser passados a limpo todos aqueles eleitos que malfeitaram as finanças do Brasil. Qual é a sua opinião sobre uma Constituinte? Ronaldo, eu parto do mesmo princípio que o seu. Nós necessitamos renovar, revisar, reforçar, modernizar a Constituição brasileira. Na época, em 88, ela foi feita de uma forma bastante apressada e surgiu, apareceu. Contudo, ela deixou um conjunto de penduricalhos a decidir a futuro este que nunca aconteceu. Então nós hoje estamos pagando muito caro pelas disfunções e imperfeições que a Magna Carta brasileira possui. Nós temos ali evidências de que precisamos redefinir muito claramente as finanças públicas sob uma ótica de probidade e de austeridade. Mesmo que se tenha eleito e aprovado a PEC e o teto dos gastos,
que até certo ponto é aceitável para reordenar as finanças do Brasil, isso é apenas uma das partes. Nós necessitamos encontrar meios de aprimorar o lado econômico, financeiro, legal, regional e vai assim por diante. Em relação a isso, a Constituição brasileira, infelizmente, falha. Então, assim como ela tem aspectos de modernidade muito grande, universalização da saúde, universalização da educação, facilitação de meios e formas de se criar uma busca para e a favor da descentralização municipal, há falhas gravíssimas nessa mesma Magna Carta. Talvez naquela época, advinda do militarismo, que acaba efetivamente em 85, fosse ainda bastante difícil lidar com esse assunto. Mas eu acredito que no ano 2017, nós brasileiros estamos notando o quão exasperante é funcionar com inflexibilidades constitucionais. Então estão, sim, na hora de vermos aí uma nova Constituinte. Agora, eu tenho uma grande dúvida. Você acredita que com o Congresso que está aí vai sair uma boa Constituição? Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Isvan, uma Constituinte, ela é eleita por um período curto para produzir uma Constituição. São pessoas como você, como o José Roitberg, como eu, como qualquer cidadão brasileiro, que não estão no parlamento, ou que poderiam eventualmente estar, mas que se candidatam especificamente para serem votados deputados constituintes. É um outro tipo de parlamento com uma especificidade e com uma tarefa única. Eu concordo com você, e esse é um princípio jeffersoniano. O que o Thomas Jefferson trouxe na cultura anglo-saxã, entre outras, é que é preciso primeiro pensar a favor do interesse de todos e não colocar o interesse pessoal na ribalta em primeiro plano. E se você tem algo que te interesse demais e que esteja afeito ao teu patrimônio e aos teus ganhos, na hora da votação desse tipo de interesse em público, então você não tem o direito de votar, você não tem o direito de aparecer. Mais ainda, não é preciso necessariamente remunerar a classe política. É preciso que os políticos estejam desvinculados dos interesses associados diretamente ao cofre. Agora, quando você tem remuneração de todo tipo, mordomias gigantescas, viagens para cá e para lá, capacidade de usar diárias, dispor de uma série de contatos e comunicações para ter mala direta. Bom, evidentemente, com tantas contas, as pessoas querem, no fundo, conquistar essas verbas e todas essas oportunidades. Nós, no Brasil, precisamos de um pouco mais de modéstia no aporte de recursos ao Congresso Nacional, às câmaras estaduais e de deputados, à Câmara de Vereadores, e eu, obviamente, sei que serei sacrificado por isso. Certamente que alguém vai dizer, esse garantidamente não é dos nossos. Eu prefiro ser do povo. Isvan Kasnar, Bolsonaro, Lula, Marina, Ciro Gomes, o prefeito de São Paulo. Como você avalia o quadro possível sucessório para 2018 em eleições diretas, imaginando ainda que nós possamos ter uma eleição indireta passando pelo Congresso Nacional, caso o presidente Temer não consiga resgatar a sua credibilidade? Eu creio que poderíamos pensar e começar com João Dória. É aquela pessoa que tem muito sucesso empresarial, grande penetração no conjunto de organizações empresariais de São Paulo, sabe lidar com o grande capital e agora, justamente porque não tem passado político, se torna uma opção, já que é mais difícil criticá-lo ou lhe jogar algumas boas pedras num telhado que ainda não sabemos se é ou não de vidro. Então ele aparece como um candidato possível e provável. E tanto mais será candidato, quanto mais Alckmin, governador de São Paulo, grande candidato efetivamente, forte liderança do PSDB, mas maculado pela imagem do PSDB, com Serra, Aécio, hoje altamente culpabilizados, for se desgastando. Não há dúvidas que Marina sabe aparecer e desaparecer, submergir quando não é hora, de apontar, dado o mundo de escândalos, para uma candidatura que sabemos existir junto ao PSOL.
Não há dúvidas também que um Ciro Gomes pode ser um candidato que traz novidades e polêmicas contínuas, mas de fato as raízes dele não estão nem no Sudeste nem no Sul, onde ele tem muita baixa aderência e vontade de ser eleito ou escolhido. Essas candidaturas adicionais como a de um Bolsonaro não deixam de ser também extremistas, o que evidentemente a população avalia com muito cuidado. Ele, como militar que é, certamente que lembra tempos outros de diásporas políticas do Brasil. Por outro lado, ele tem coragem de se apresentar e ele não está em escândalo nenhum. Então, efetivamente, hoje nós estamos lidando com grandes contradições e, aparentemente, novas surpresas. Eu acredito que agora é hora de visualizar cada vez mais qual é a capacidade administrativa que Dória possui, para termos uma percepção muito clara de se a prefeitura lá é administrada a contento. Só que eu quero lembrar que, mesmo até olhando as finanças do município de São Paulo, hoje elas representam 8,5% a 9% do produto interno bruto do Brasil. Então é uma amostra relevante, mas não é o Brasil. Não é porque alguém está indo bem numa prefeitura, e o Brasil tem 5.567 prefeituras ativas, que vai ser e ter condições de administrar a nação inteira. O assunto é muitíssimo mais complexo. Já um Alckmin, com a sua postura de governador com experiência, eleito e reeleito, apresenta uma ficha muito mais completa. E também já enfrentou o Lula no passado, inclusive com discursos não apenas contundentes, como também sumamente qualificados. Então isso também lhe dá bastante credibilidade. Não há dúvidas, por outro lado, de que, embora a ficha de um Bolsonaro seja bastante limitada, ele traz as oportunidades que a direita quer trazer. Mas isso pode atemorizar bastante o Brasil. Assim como do outro lado e do outro extremo, a ecologista, a ambientalista, Marina, também pode representar uma novidade, mas ela traz a bandeira das esquerdas. E em lugar nenhum do mundo, a esquerda deu certo. Como é que ela quer trazer algo de novo ao Brasil se só vai trazer o antiquado? Você esqueceu de falar do Lula. O Lula. Talvez eu tenha escamoteado voluntariamente. Talvez de alguma maneira eu tenha esquecido. Mas eu diria que o ex-presidente é beneficiado pelo período de 2013 e 2010, em que a economia mundial evoluía bastante bem, salvo 2008 a 2010, dada a grande crise da subprime, em que ele surfou sobre um certo sucesso mundial e, ao mesmo tempo, ele criou, sim, uma política econômica austera em 2003, que acaba reverberando muito positivamente em fins de 2004, 2005, 2006, a favor de uma retomada econômica que não havíamos vivenciado na década anterior tão significativamente. Agora, o governo Fernando Henrique foi exemplar em certos aspectos, porque o Plano Real de 94 deu certo para o Brasil, derrubou a inflação, criou crescimento e permitiu que ele funcionasse e evoluísse. Lula é uma personalidade extraordinária do ponto de vista da imagem que sabe criar para si, demagógica, populista, atrativa de interesses assistencialistas. Por outro lado, a gente pode notar que quando passam alguns anos, sua herdeira é o símbolo do maior legado e desastre da história do Brasil, não recente, mas de 517 anos. Então é melhor parar por aí, porque certamente Lula não é a solução do Brasil. Isso, mas nós estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV. Eu quero te agradecer de coração essa tua boa vontade conosco. Você é uma das pessoas que eu mais admiro aqui dentre os nossos convidados. Quero dizer a você que essa cadeira está sempre à sua disposição e quero te pedir para deixar uma mensagem de otimismo nesse túnel tão escuro que a luz que parece estar chegando para perto de nós é a luz de um trem em altíssima velocidade que pode, no final das contas, atropelar a todos. Ronaldo, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, este momento de debate, pensamento político. E queria lembrar que, assim como nós temos ciclos de negócios que fazem com que a gente sinta momentos de recessão e de retomada econômica, o Brasil é grande demais para perdurar na crise eterna. A Itália teve sua mega crise política naquela época, do Moro e outros grandes políticos, e nós podemos ver que a Itália, tão bien que mal, apesar dos pesares, se recuperou e encontrou o seu caminho. Renovações políticas com renovações econômicas acontecem em todos os lugares do mundo. Então, sim, podemos colocar as fichas num Brasil melhor, mas necessitamos, para isso, de uma classe política e técnica que esteja
ajustada e com vontade de realmente pensar primeiro por todos e não apenas pelo seu próprio bolso.